Eu vi muita gente fazer promessas, incutir a religião nas pessoas, deixar bugigangas em... Olá, tudo bem? Como estamos? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula desse curso que nós estamos dando em tempos de pandemia. E hoje nós vamos tratar da República, desde o primeiro período, a chamada Primeira República, né? Também conhecido como República Velha, e vamos até a ditadura Vargas. Portanto, o nosso objetivo é conversar sobre os fatos políticos, as causas, as consequências, até aí o final da Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, mas vamos começar fazendo aqui uma revisão, lembrando como é que era o Brasil no século XIX, durante o período que se chamou Império, né? Que vai aí desde a independência do Brasil, desde 1822, até a proclamação da República, né? 1889. É um período que a gente chama de Império. Bom, vamos lembrar que o Brasil era um país agrário. Na verdade, o Brasil era uma grande fazenda. Era um país que vivia da agricultura, da pecuária, e no século XIX, com o ouro e diamantes, né, ali em Minas Gerais, ali no Centro-Oeste, também um país que vai se destacar pela mineração. Na verdade, no século XVIII, a principal atividade econômica do Brasil vai ser justamente a mineração, sobretudo o ouro de Minas Gerais. Bom, vamos lembrar que o Brasil, durante o século XIX, durante o período imperial, continuava sendo um grande produtor de cana-de-açúcar, de algodão, de tabaco, e no século XIX nós vamos desenvolver aquela atividade agrícola que será a mais importante do Brasil durante todo o século XIX e boa parte do século XX, que é justamente o café, né? O Brasil não tinha café. O café, ele é uma planta que vem lá da África, lá da Etiópia, né? E que estava sendo plantado na Guiana Francesa, né? E um sargento chamado Francisco Palheta, ele vai trazer o café, vai plantar primeiro ali no Pará, e do Pará o café vai chegar ao sudeste do Brasil, inicialmente ali no Vale do Paraíba do Sul, ali na fronteira do Rio de Janeiro com São Paulo, e lá vai se tornar uma grande produção, e o Brasil vai se tornar, ainda no século XIX, o maior produtor e exportador mundial de café, né? Vai ser o chamado ouro verde, porque o fruto do café tem uma cor verde, né? Apesar da gente tomar o café naquela cor mais escura, mas a plantinha ela é verde, então é o chamado ouro verde. Muito bem. É bom lembrar que nós, desde o início da colonização, tivemos, lamentavelmente, né, a divisão de terras para os chamados latifúndios, né? Lembra? Desde as sesmarias, né? Aqueles donatários que receberam as capitanias gerais, eles entregavam grandes porções de terras, né, grandes latifúndios, as chamadas sesmarias, para os seus amigos, para os seus familiares, né, para portugueses que vinham chegando ao Brasil. Muito bem. Em 1850, vai ser aprovada uma lei muito importante chamada Lei de Terras. E ela foi muito prejudicial para o desenvolvimento agrícola e fundiário do Brasil. Por quê? Porque em 1850, com a Lei de Terras, ficou definido que só poderia ter terra quem tivesse o título no cartório. Então, muita gente que estava plantando, que estava lá produzindo, mas que não tinha o documento, por uma razão A ou razão B, sobretudo eram pessoas mais pobres, né, que estavam ali tentando ocupar terras, aquilo não era válido pela Lei de Terras. Só aqueles que conseguiam registrar títulos, né, no cartório é que passava a ser o proprietário. Então, isso fez com que o Brasil ele se organizasse na área rural em latifúndios. Só para a gente comparar, mais ou menos na mesma época, o governo norte-americano doava pequenas porções de terras
para todos os imigrantes que quisessem produzir, viver nos Estados Unidos. Foi assim que o oeste americano foi ocupado, né? Então, os Estados Unidos foram ocupados por pequenos, por médios proprietários. Claro que lá também há latifúndios, mas no Brasil não. No Brasil foi exclusivamente por latifúndios, porque só podia ter terra quem colocasse lá no cartório. E normalmente eram grandes proprietários, eram homens ricos que conseguiam fazer isso. Então, o latifúndio, ele é uma realidade no Brasil desde o período de colonização. Muito bem. No século XIX, durante o Império, no governo de Pedro II, o Brasil começa a se industrializar. É verdade que é uma industrialização muito incipiente, não é? Vocês lembram que no século XIX, tudo que se utilizava aqui de manufaturados, né? Móveis, roupas, equipamentos de toda ordem, tudo isso era importado, principalmente da Inglaterra e da França. Bora. Em 1844, vai ser aprovada uma lei muito importante, né? A chamada Lei Alves Branco, no governo de Pedro II. Essa Lei Alves Branco decidiu que, quando se importasse um produto manufaturado, industrializado, se ele fosse produzido também no Brasil, né? Portanto, competindo com produtos brasileiros, se pagaria uma taxa de 60% nas importações. Já um produto semelhante, né? Um produto semelhante que não existia no Brasil, né? O importador, né, era obrigado a pagar 30%. Ou seja, aquilo que se produzia no Brasil teve um incentivo, porque o imposto de importação era muito alto e esses produtos importados acabavam sendo muito caros e isso viabilizava a indústria nacional daqueles produtos. Então foi uma lei muito importante que estimulou a industrialização no Brasil. Claro que a primeira indústria no Brasil era a indústria de roupa, indústria de móveis, indústria de pequenos equipamentos, né? Aquelas manufaturados, ou então bens de consumo, né? Não duráveis, alimentos, bebidas, né? Então, uma indústria ainda muito incipiente. No final do século XIX, o Brasil vai começar a sua industrialização pelo Rio de Janeiro, que era a capital do país, não é? Era lá que era a sede do Império. Portanto, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado que se industrializou, ainda pouco, incipientemente. Bom, é bom destacar que na segunda metade do século XIX se destacou muito aqui um grande industrial, um homem de muita visão, né, um homem que era moderno, era avançado para aquela época, que foi o Irineu Evangelista de Souza, que era justamente o Barão de Mauá, que depois vai se tornar o Visconde de Mauá. Era um homem de visão larga, era um capitalista, né, que pedia empréstimos internacionais para fazer as suas fábricas. Ele foi responsável pela primeira ferrovia do Brasil, em 1854, se fez aquela ferrovia entre Rio de Janeiro e Petrópolis. Ele instalou estaleiros para a fabricação de navio no Rio de Janeiro. Era o homem mais rico do Brasil, né? Ele era tão rico que a sua riqueza era maior do que o orçamento do império do nosso país. Mas como ele era muito ousado, ele pediu muitos empréstimos, o imperador Dom Pedro II não estimava muito as ações do Visconde de Mauá, e o fato é que ele vai acabar se endividando tanto que vai quebrar, não é? Mas ele foi, sem dúvida, o maior capitalista do Brasil no século XIX. Portanto, no final do século, o Brasil ainda não era um país industrializado. Estava começando a industrialização. Não dá para comparar com a Europa, com os Estados Unidos, ou mesmo com o Japão, que começou mais ou menos a industrialização na época do Brasil, mas lá houve muitos incentivos do governo. Portanto, o imperador Pedro II, ele operava muito no apoio à agropecuária, mas ele nunca teve essa visão, né, de que a indústria era a grande atividade econômica daquele momento. Portanto, nós vamos chegar no final do século XIX, com o país ainda começando a sua industrialização. Está claro isso? Bem entendido? Bom, muito bem. Como é que estava o Ceará naquele período? Bom, o Ceará era um era um estado que vivia praticamente de duas atividades econômicas,
da agricultura, sobretudo de algodão, e da pecuária, como nós vimos em aulas anteriores, né? Sobretudo por causa do charque, né? Aquela carne produzida, aquela carne salgada produzida nas oficinas, sobretudo das cidades litorâneas, né? Acaraú, Camusim, Aracati. Então o Ceará, ele se destacava nessas duas atividades econômicas. É por isso que a gente diz que o Ceará ele foi ocupado pelo binômio boi-algodão. Como as atividades interioranas da agropecuária eram mais importantes do que as atividades do litoral, né, as principais cidades do interior que vão crescer são as cidades que estão nas áreas mais centrais, do interior do estado, né? Aí vem Icó, vem Quixeramobim, vem Sobral, né? Granja. É verdade que algumas cidades litorâneas, por causa do charque, né, vão se desenvolver também. É o caso de Aracati, é o caso de Acaraú, é o caso de Camusim. Muito bem. Fortaleza ainda era uma pequena cidade. Lembra? Fortaleza tem a sua origem, como nós já comentamos aqui, lá no Forte Schulenburg, onde hoje é ali a 10ª Região Militar, que virou Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Então, em 1649, foi criado um forte e ao redor ali do forte começou um lugarejo que vai se tornar a Vila de Fortaleza. E aí tem um fato interessante que é preciso que a gente comente. Quando chega aí o início do século XVIII, né, já tinha alguns lugarejos aqui na Barra do Ceará, no Iguape, ali onde hoje é Aquiraz, aqui em torno do forte, né, o vilarejo de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Então começou a haver uma disputa para que se criasse uma vila, né? A monarquia portuguesa determinasse a criação de uma vila nessa região. E vai haver uma disputa, né? O Iguape vai querer, Barra do Ceará, e começa. E aí, primeiro se coloca aqui lá no Iguape, mas aí não vai prosperar, e aí se coloca o Pelourinho, que era o símbolo da vila, lá na Barra do Ceará, até que finalmente se resolveu colocar o Pelourinho da primeira vila, né, do que hoje a gente chama de Ceará, lá em Aquiraz. É por isso que a gente diz que Aquiraz foi a primeira vila do Ceará, em 1713. Ok? Só que quem vivia aqui ao redor do forte, né, nesse lugarejo, tinha umas 2.000 pessoas aí nesse período, não aceitou. O capitão Mor, que era quem tratava da segurança dessa região, vivia ali nesse lugarejo em torno do forte. Brigou muito, e aí a monarquia portuguesa vai criar a segunda vila nessa região, que será justamente a Vila de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, em 13 de abril de 1726. Estão lembrados dessa data? É justamente 13 de abril, a data comemorativa da nossa cidade. E o que é que se comemora aí? A criação da Vila de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção pela monarquia portuguesa. Está claro isso? Então, algumas pessoas dizem, então Aquiraz foi a primeira capital. Não, primeira capital não, foi a primeira vila. Fortaleza foi a segunda vila em 1726. Porque lembrem-se, nesse período, né, 1726, 1713, o que a gente chama hoje de Ceará pertencia a Pernambuco. Entre 1656 a 1799, o que a gente chama de Ceará, na verdade, era a capitania de Pernambuco. Só no dia 17 de janeiro de 1799 é que a monarquia portuguesa vai recriar a capitania do Ceará. Então, Aquiraz não podia ser capital, porque Aquiraz pertencia a Pernambuco, assim como Fortaleza pertencia a Pernambuco. Tá claro? Muito bem. É bom lembrar que logo depois da independência, né, Dom Pedro I elevou a vila de Fortaleza à categoria de cidade. Tinha um status aí um pouco melhor. Então, em 1823, Fortaleza se torna uma cidade, já que era uma vila. Bom, é verdade que Fortaleza
mesmo não sendo a maior cidade do Ceará, era a capital da província. Estão lembrados? As capitanias se tornaram províncias, até um pouco antes da independência, em 1821. Então, a capital da província do Ceará se tornou Fortaleza, tá? Mesmo não sendo a maior cidade. Fortaleza só vai se tornar a cidade mais importante do estado, mais populosa, na segunda metade do século XIX. Por quê? Por causa do seu comércio, por causa do seu porto, né? O porto era um local muito ali tímido, né? Um localzinho ainda muito falho, né? Ali onde hoje chama o Seminário da Prainha, ali onde é o Dragão do Mar, não é? Por ali nós tínhamos ali um porto, na verdade um ancoradouro, porque os navios eles não vinham até o porto, né? Eles ficavam em alto mar e aí barcos chegavam até lá, colocavam a mercadoria nos barcos, às vezes até em jangadas, né? E elas traziam para o pier, uma espécie de pier, porque não tinha condição de ter um porto naquele local. Não é? Nós só vamos ter um porto mesmo para valer, não é? Já a partir de 1940, não é? Que é o Porto do Mucuripe. Começou ali pela Prainha, ali onde é o Seminário da Prainha, depois vai para a Praia de Iracema, onde nós temos lá a Ponte Metálica, né? Ponte dos Ingleses, mas também da mesma forma, ali era um pier, os navios ficavam lá no mar e os barcos iam buscar as mercadorias ou iam deixar as mercadorias e pessoas que chegavam ou que saíam eram obrigadas a fazer esse itinerário. Mas muito bem. Então, como Fortaleza era um local que tinha, de qualquer maneira, um porto precário, mas tinha, não é? O algodão que era produzido no estado, ele começa a ser exportado justamente por esse pier, por esse pequeno porto. E, sobretudo, quando se faz a primeira estrada de ferro, que vai ser em 1873, estrada de ferro Fortaleza-Baturité, né? Em 1873 vai ser inaugurado o primeiro trecho, e essa produção do interior, ela vai migrar, ela vai ser transportada para Fortaleza, e daqui vai se comercializar para as outras províncias, ou mesmo para exportação, né? Como o Ceará era um grande produtor de algodão, era o nosso principal produto de exportação, sobretudo era exportado para a Inglaterra. Então, grandes comerciantes enriqueceram muito, não é, com a produção e a comercialização de algodão. Mas havia outros produtos, café, não é, outros, banana, mas o principal produto era, sem dúvida, o algodão. Se destacaram aí as duas famílias de origem francesa, né? Família Maurice, família Gradivol, dentre outras famílias que enriqueceram com o comércio. Na segunda metade do século XIX, né, nós vamos viver a chamada Belle Époque, né? O período onde vai se desenvolver muito em todo o Brasil, as cidades, e aqui em Fortaleza nós vamos ter calçamento, nós vamos ter água encanada ali na região ali bem do centro da cidade, nós vamos ter a primeira escola, que foi o Liceu do Ceará, em 1835, em 1864, o Imaculada Conceição, o Seminário da Prainha, não é? Nós vamos ter naquele período o bonde, né? Bonde de animal, né? De tração animal. Nós vamos ter também as primeiras grandes praças, 1880, o passeio público, que vai se tornar o local onde a sociedade vai fazer os seus passeios, né? Era o local onde as pessoas se conheciam, não é? E ali o passeio público tinha 3 vias. Tinha uma via que era do pessoal mais da elite, uma via mais de classe média e uma viazinha, um calçadão, que era para as pessoas mais simples. Quer dizer, a discriminação, não é? A divisão social já acontecia aí nesse período, mesmo dentro de uma praça só. Praça do Ferreira vai ser uma praça muito importante. Bom, preciso destacar que nesse período aí da segunda metade do século XIX, no Brasil nós tínhamos 2 grandes partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, Dom Pedro II, né, ele governava com um ministério, com um presidente do Conselho de Ministros de algum desses partidos. Então,
houve momentos em que, inclusive, esses dois partidos se uniram num governo só, como foi o governo do Marquês de Paraná, que vai de 1853 até 1868. Então, nós tivemos aí momentos de união desses dois partidos. No Ceará era parecido. Nós temos aqui o Partido Liberal, né, que começa a se destacar a partir de José Martiniano de Alencar, que era o pai do escritor José de Alencar. Quando ele morre, o Partido Liberal vai ficar dividido em dois grupos. O Partido Liberal Pompeu, que era o partido liderado por Tomás Pompeu de Souza Brasil. Era um padre, né? E, claro, teve filhos, etc. E o Liberal Paula, que era Francisco de Paula Pessoa, um grande líder aí do Partido Liberal. O Partido Conservador também era um partido importante aqui no Ceará. Tínhamos lá o Rodrigues Júnior, nós tínhamos também no Partido Conservador um líder importante aqui em Fortaleza, que era o Francisco Ferreira. Quem era ele? O Boticário Ferreira, dono de uma botica, de uma farmácia. Ele atendia as pessoas, né? Fazia o papel também de médico ali na Praça do Ferreira, que em homenagem ao Boticário Ferreira é que o nome da praça é Praça do Ferreira, porque ele tinha uma boutique, uma farmácia ali naquela área. É bom lembrar que no período imperial, assim como no período colonial, quem governava as vilas e as cidades era a Câmara. O presidente da Câmara tinha esse papel executivo, né? E o Boticário Ferreira governou durante 15 anos. Ele foi presidente da Câmara Municipal. Então, foi um destacado líder do Partido Conservador. Muito bem. Dito isso, vamos entender por que houve essa grande mudança no Brasil de império para república. Normalmente, quando há uma mudança dessa ordem, uma mudança política dessa magnitude, acontece depois de uma revolução. A população, setores da sociedade se unem e fazem essa transformação política. No caso da proclamação da República no Brasil, não houve uma revolução, houve uma quartelada, houve um golpe militar, civil também, porque civis participaram mais, sobretudo pela posição dos militares, é que o Brasil virou uma república. Mas vamos analisar um pouco mais isso. Quais foram as causas da mudança política no Brasil de império para a república? A primeira causa que a gente pode analisar é a questão religiosa. Vocês estão lembrados que, pela Constituição do Império de 1824, o Brasil era um país católico. O imperador, ele era o chefe da Igreja Católica no Brasil, né? A Constituição dizia claramente, o Brasil é um país católico. Até se aceitava outras religiões, desde que as pessoas professassem essas religiões em casa, em domicílios. Não podia ser de forma pública. Então, o Brasil não era um Estado laico no período imperial, não é? Havia o chamado padroado. O que era isso? O imperador era o chefe da igreja. Era o imperador que pagava os bispos, que pagava os padres. Então, a igreja era mantida com os impostos, né? Então, havia um atrelamento entre a igreja e o Estado imperial no Brasil. Muito bem. Acontece que, no século XIX, cresceu muito no Brasil a força da maçonaria. E a maçonaria, ela não é atrelada a nenhuma igreja, né? Ela tem uma visão própria, acredita na criação, acredita que há um ser superior, o grande arquiteto do universo, mas a maçonaria não se liga a uma religião. E nesse período, a maçonaria cresceu muito no Brasil, como no mundo inteiro, né? E líderes políticos, líderes econômicos, né, líderes da sociedade aderiram muito à maçonaria. Só para vocês terem uma ideia, Dom Pedro I se tornou maçom, Dom Pedro II era um maçom. E a igreja combatia a maçonaria nas suas ideias, nos seus valores, né? Porque era uma certa concorrência com a igreja. Então, o que ocorre nesse período? O Papa,
vai proibir os católicos de aderirem à maçonaria. E os bispos do Brasil vão fazer campanha contra a maçonaria. Detalhe, o imperador Dom Pedro II era maçom. Então começa aí a haver muitas divergências, chegou a bispo a ser preso, havia as críticas públicas à posição da igreja, como a igreja criticava fortemente a maçonaria. Um segundo motivo importante que isso acabou criando condições políticas para a proclamação da República era a questão militar. Vamos lembrar que já havia um exército, né? Era um exército português, depois virou o exército brasileiro a partir da independência. Vamos lembrar também que, além do exército, existiam as guardas, né? As guardas do Império. Essas guardas eram criadas nos municípios, nas áreas rurais, porque o exército podia estar em todo canto, nem a polícia militar podia estar em todo canto. Então, essas guardas nacionais, né, foram criadas. A Guarda Nacional ela foi criada durante a regência, né, ali durante a regência entre 1831 e 1835, para contribuir para a segurança, né, interna do país. E quem se tornava os chefes das guardas? Os latifundiários, os grandes fazendeiros, né? E eles eram chamados de coronéis, coronéis da Guarda Nacional. Havia também o major, que ficava logo abaixo do coronel. E é por isso que no Brasil vai aparecer o chamado coronelismo, ou seja, esses coronéis que tinham autoridade sobre a Guarda Nacional eram fazendeiros e que tinham também força política, comandavam a política no seu município, na sua região, né? Por isso que coronéis da Guarda Nacional se tornaram coronéis da política. Vai surgir aí esse fenômeno do coronelismo e em alguns locais até hoje ainda continua. Entenderam aí a origem? Muito bem. O exército, ele passa a ter um protagonismo, né, uma força política muito grande, a partir, sobretudo, da Guerra do Paraguai. Vocês lembram que entre 1864 a 1870 aconteceu a Guerra do Paraguai. Houve uma aliança de Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Essa guerra vai ser cruel, né? Vai dizimar praticamente metade da população masculina do Paraguai. O Paraguai tinha interesses de locais, tanto no Rio Paraná, no Rio Paraguai, algumas áreas da Argentina, do Uruguai e do Brasil eram disputadas aí pelo Paraguai, e o fato é que o Brasil vai se destacar muito na Guerra do Paraguai. Lá nós vamos ter um papel fundamental da liderança de Duque de Caxias, né? Nós vamos ter, aí vão aparecer muitas pessoas que já na política vão se destacar na República e que foram lá oficiais importantes na Guerra do Paraguai. Quando termina a Guerra do Paraguai, o exército se sentia muito desprestigiado pelo Império. Afinal de contas, eles tinham lutado, né, pela segurança do Brasil, para evitar aí a força política do Paraguai naquele período, que tinha muitos interesses nessa região. Então, o exército começa a reivindicar melhores salários, mais promoções, mais equipamentos, né? O exército era muito desestruturado naquele período, e tudo isso vai acabar criando uma situação difícil, um clima ruim entre o imperador e o exército. É bom lembrar que Deodoro da Fonseca, assim como Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes do Brasil, foram oficiais, foram generais, né, lá na Guerra do Paraguai. Tiveram um papel destacado na guerra, né? Quando eles voltam para cá, havia todas essas reivindicações do exército, vai se criar o Clube Militar. E quem vai ser o primeiro presidente? Deodoro da Fonseca. Então, Deodoro da Fonseca tinha uma grande liderança no exército brasileiro. Ele vai se tornar um presidente da província do Rio Grande do Sul, né, porque ele já conhecia aquela área ali da Guerra do Paraguai, foi escolhido pelo imperador
E lá ele vai ter muita divergência política com lideranças do Rio Grande do Sul. Ele acaba sendo transferido novamente para o Rio de Janeiro, mas ele era uma pessoa de muita ligação política e de amizade com o próprio Dom Pedro II. Muito bem. Mas havia ali, no Rio de Janeiro, sobretudo, a escola militar ficava ali na Praia Vermelha, e aqueles jovens oficiais, eles seguiam muito a orientação de um professor de matemática, um homem muito preparado, muito culto, que era Benjamin Constant, era um major. E esse major, ele foi o grande pensador, a grande cabeça, o grande estrategista da proclamação da República, né? Então, o Exército vai entrar em conflito com o governo de Dom Pedro II, né? O presidente do Conselho de Ministros era o Visconde do Ouro Preto. Ele era um homem do Partido Liberal, ele queria fazer reformas, mas ele tinha muito atrito, inclusive, com Deodoro da Fonseca. Então, vai se aproveitar esses atritos, essas reivindicações do Exército, e isso, sem dúvida, vai pesar para a proclamação da República. Uma questão que eu diria que foi a mais importante, como razão, como motivo para a proclamação da República, foi a insatisfação dos latifundiários, sobretudo produtores de café, né, já que o café era o grande produto nacional naquele período da história, com o fim da escravidão. Vocês lembram que um ano antes, 1888, a princesa Isabel, né, assina lá um decreto determinando o fim da escravidão no Brasil. Bom, não preciso lembrar que foi todo um processo durante o século XIX para o fim da escravidão. Lembrem-se que durante o período colonial, portugueses, ingleses, espanhóis, holandeses compravam os negros africanos, né, lá na África, levavam aqui para a América para produzir, não só no Brasil, mas em vários países, né, da região americana. Então, se ganhou muito dinheiro. Os homens mais ricos do Brasil naquele período eram justamente os traficantes de escravos, os que comercializavam escravos. Era um grande negócio. Quando a Inglaterra começa a Revolução Industrial, ela vai mudar. Porque agora, com a indústria, havia os produtos manufaturados que precisavam ser consumidos, que precisavam ser comprados. Então, a Inglaterra começou a perceber que era mais interessante para ela a mão de obra remunerada do que a escravidão, porque havia salário, havia poder aquisitivo para comprar os produtos manufaturados ingleses. Então, é por isso que a Inglaterra vai ser um dos primeiros países a acabar com a escravidão. Em 1807, ela acaba com o tráfico, e em 1830, a Inglaterra acaba com a escravidão, né, tanto lá nos Estados Unidos e também, tanto lá na Inglaterra, como também vai começar a acabar nas suas colônias. Como o Brasil fazia muito comércio com a Inglaterra, pedia muito dinheiro emprestado da Inglaterra, né, a Inglaterra impôs ao Brasil que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos. Só que o Brasil dependia da escravidão, porque o Brasil era a produção de café, de cana-de-açúcar. No século anterior, a mineração. E quem fazia isso? Quem era a mão de obra? Era o escravo, né? Aí, pressionado pela Inglaterra, o Brasil, em 1831, né, no período aí regencial, vai fazer uma lei acabando com o tráfico de escravos, não aceitando mais o tráfico de escravos da África para o Brasil. Só que essa lei nunca foi cumprida. Essa lei não pegou. Essa lei era para inglês ver. É por isso que até hoje a gente tem esse ditado, né? Ah, isso aí é lei para inglês ver. Por quê? Foi feita só para dar uma satisfação à Inglaterra. O tráfico continuou no Brasil. Mas o que faz a Inglaterra? Em 1845, ela vai fazer uma lei, né, chamada Bill, né, Lei Aberdeen, que era lá um político importante na Inglaterra, e essa lei vai obrigar os países a acabarem com o tráfico, e se qualquer navio de qualquer país fosse pego por um navio inglês, né,
esses escravos teriam que ser restabelecidos a seu local de origem. Então, a Marinha Inglesa ficou atuando, né, para apreender todos aqueles navios que estavam fazendo o tráfico de escravos. Então, o Brasil se viu numa situação muito difícil, porque ia perder as mercadorias, né, dos navios que vinham lá da África. Os escravos eram mercadorias nesse período, lamentavelmente. Por isso, que em 1850, aí sim, vai se fazer no Brasil uma lei acabando com o tráfico de escravos. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Havia um movimento aí na segunda metade do século XIX muito forte pelo fim da escravidão. Os escravos, né, fugiam, formavam os quilombos. Houve vários movimentos em várias cidades do Brasil, não só de escravos, né, mas de setores médios da sociedade, próprios militares, né, eles não aceitavam, muitos deles, a escravidão. Então, houve um movimento abolicionista no Brasil aí, na segunda metade do século XIX. É por isso que em 1871 vai se fazer a Lei do Ventre Livre. Então, todos aqueles que nasciam como escravos a partir de 1871, filhos de escravos, se tornavam livres. Evidentemente, livres entre aspas, porque essas crianças tinham que ser educadas naquelas propriedades ou nas residências das pessoas e só ganhavam mesmo a liberdade quando atingisse 21 anos. Então, na prática, não mudou muita coisa, mas, de qualquer maneira, a lei proibia que essas crianças nascidas continuassem escravas. Em 1885, vai se fazer uma outra lei, a lei do sexagenário. Todos aqueles que chegassem aos 60 anos deixariam de ser escravos. Qual é o detalhe? É que poucos negros africanos, escravos, chegavam aos 60 anos. Porque eles começavam a trabalhar muito cedo. E o trabalho era muito duro, não é? Trabalhavam o dia inteiro. Então, poucos chegavam aos 60 anos. Então, essa lei também se viu muito pouco. O fato é que o Brasil foi o último país do Ocidente, não só das Américas, do Ocidente, a libertar os seus escravos. E isso é uma vergonha nacional. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, não é? E nós temos essa pecha, essa mancha na nossa história de ter sido o último país a acabar com a escravidão. Bom, só que o Dom Pedro II, ele era simpático ao abolicionismo. É tanto que ele vai estimular, né, a sua filha, ele estava já doente, né, estava no exterior, ele viajava muito, né, e já muito problema de saúde. Então, ele deixou aqui a filha Isabel, que seria a próxima imperatriz, né? Ele deixou a Isabel para assinar lá o decreto garantindo a abolição dos escravos no Brasil no dia 13 de maio de 1888. 13 de maio, justamente o dia que se comemora a libertação dos escravos no Brasil. Muito bem. A abolição dos escravos foi um baque para os latifundiários, para os fazendeiros, né? Que se viram de uma hora para outra sem os seus escravos. Ou eles pagavam salários, ou tinham que se desfazer desses escravos. E aí tem um problema na lei brasileira, que a lei brasileira ela extinguiu a escravidão, mas ela não deu condição para que esses escravos pudessem ter alguma renda básica, fossem educados, tivessem algum tipo de qualificação para os empregos. Então, eles, de uma hora para outra, se viram livres, né? Muitos donos fazendeiros abandonaram esses escravos e eles ficaram à míngua. Não é à toa que a população pobre no Brasil é, sobretudo, população negra, né? Ou mestiça, porque os negros foram abandonados com a abolição da escravatura. Mas é preciso também destacar que os latifundiários tiveram um grande prejuízo. Afinal de contas, um negro valia por 47 bois. Era caro, né? Era uma mercadoria cara e foi um grande prejuízo para os latifundiários. Nesse período, já no final do século XIX, os principais fazendeiros de café estavam ocupando o oeste paulista, né? Que durante muito tempo foi a área maior produtora de café no Brasil. Então, esses fazendeiros
eles não aceitaram a abolição e se juntaram àqueles que defendiam a República, né, para mudar a forma de governo no Brasil, de império para república. Né? Claro que os principais líderes foram líderes militares, destaco aqui Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, mas havia também jornalistas, advogados, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, né? Havia várias outras personalidades que foram importantes, mas, sobretudo, os fazendeiros de café e os militares foram os mais importantes para a proclamação da República. E por que eu disse que foi uma quartelada, né, no início da aula? Porque, na verdade, não foi uma revolução. Os militares ali no Rio de Janeiro se insurgiram, eles precisavam de um líder. Qual foi o líder? Deodoro da Fonseca, que realmente tinha uma liderança entre os militares. É bom dizer que o Deodoro era amigo de Pedro II, até então era monarquista. É tanto que ele fez um movimento muito mais para a queda do ministério, né, liderado pelo Visconde de Ouro Preto, do que mesmo para acabar com a monarquia. Né? Mas ele foi pressionado ali na última hora e ele assumiu ali, fez uma manifestação no Campo de Santana, ali no Rio de Janeiro, né? Montou ali o cavalo e fez ali, levou as tropas e destituiu o governo. Quando houve a destituição do governo, em seguida também houve a destituição de Dom Pedro II. E tanto o Visconde de Ouro Preto como Dom Pedro II foram exilados, foram mandados para fora do país. Então foi uma quartelada liderada por Deodoro da Fonseca, né, e, sobretudo, ali, com um papel fundamental do major Benjamin Constant. Muito bem. Proclamada a República, uma quartelada lá no Rio de Janeiro. Quando foi proclamada a República, vocês lembram que naquele período o Brasil tinha 20 províncias. Essas províncias se tornaram estados. E agora o Brasil seria organizado por uma nova Constituição. Né? Quer dizer, quando se faz um movimento político desse tipo, muda a monarquia para a República, havia necessidade de uma Constituição. Né? Por isso que foram escolhidos lá representantes nas províncias, as 20 províncias brasileiras, para se fazer uma nova Constituição, a Constituição de 1891, portanto, a segunda Constituição brasileira. Pela Constituição de 1891, as províncias se tornavam agora estados, né? E os estados que eram governados pelos presidentes das províncias, que eram nomeados pelo imperador, agora esses estados passariam a ser governados pelos presidentes das províncias. Vocês lembram que já havia as assembleias provinciais, que se tornaram as assembleias legislativas. A Constituição de 1891, ela acabou, né, com o voto censitário. Lembra como é que era no Império? Só podia votar quem era rico, né? Quem tinha dinheiro. Agora não. Agora o voto não dependeria de renda. Todos os homens acima de 21 anos se tornavam eleitores, desde que analfabetos não podiam votar, mendigos não podiam votar, praças, religiosos, de ordens religiosas, também não podiam votar. Ora, no Império, né, votavam os que tinham dinheiro, mas podiam votar analfabetos. Então, no Império, era mais ou menos 10% da população adulta que votava, 90% da população era muito pobre. Pois bem, com a República, como os analfabetos não podiam votar, né, e com essas outras exceções, apenas 1% da população votava, porque as mulheres também não votavam. Não havia o voto feminino, né? Era o voto masculino de homens acima de 21 anos, com todas essas restrições. Muito bem. Então, começa ali, entre 1889 a 1891, nós vamos ter um governo provisório, ali de Deodoro da Fonseca, e a Constituição de 1891 determinava que o próprio Congresso Nacional, os deputados federais
os constituintes, eles iriam eleger de forma indireta o presidente da República. Então, houve uma votação, né, ali no Congresso, e o Deodoro da Fonseca ele disputou com o Prudente de Moraes. Foi uma disputa acirrada, um voto indireto, né, mas ganhou. Então, o Deodoro, que tinha sido o líder maior da proclamação da República, se torna o presidente eleito pelo Congresso. Detalhe, naquele período, né, e isso vai durar muito tempo no Brasil, havia eleição para presidente e eleição para vice. Não se votava na chapa. Conclusão, o Deodoro foi eleito e o seu vice não era da sua chapa. E o vice era justamente Floriano Peixoto, também marechal como o Deodoro, né, mas ele era de chapa diferente. Isso é importante para entender o que vai acontecer mais na frente. Bom, se faz a Constituição e Deodoro, que era um homem impulsivo, era um homem que tinha liderança, é inegável isso, mas ele era um homem muito impaciente, ele era um homem que muito agitado, ele não tinha tranquilidade, o equilíbrio que deva ter um presidente da República. Então ele começou a governar e o Congresso começou a não aceitar determinadas decisões dele. E ele achou que não podia governar com o Congresso limitando o seu poder, não é? Os poderes são independentes e harmônicos. Então, o Legislativo tem o seu papel, o Judiciário também, e o Executivo. Lembre-se que no Império havia o poder moderador. Deixou de existir o poder moderador. Mas esses três poderes, todos eles com muita força. E Deodoro não aceitava isso, não aceitava os limites, as críticas do Congresso. O que faz Deodoro? Fecha o Congresso, estabelece um estado de sítio, né, para governar de forma ditatorial. O Congresso não aceita e o vice também não aceita. O Floriano Peixoto vai resistir e vai liderar um movimento pela renúncia de Deodoro. Deodoro estava doente, já era um homem idoso, né, mas sobretudo doente. Ele não era tão velho, mas ele era muito doente, né? E ele renuncia com muita mágoa do Exército, com muita mágoa do Congresso. É tanto que ele vai morrer um ano depois, inclusive, vai ser enterrado com trajes civis, porque ele ficou com muita mágoa do Exército. Ficou com muita mágoa também, porque a própria Constituição de 1891 colocava lá como fundador da República, né, estava lá num dos artigos, o Major Benjamin Constant, mostrando como a principal liderança da República, e não o próprio Deodoro, que na prática foi esse movimento que estava à frente da insurreição, do golpe militar da República. Muito bem, então Floriano Peixoto, ele vai governar de 1891, com a renúncia de Deodoro, até o final do mandato, 1894. Só que a primeira Constituição Republicana, que foi a segunda do Brasil, de 1891, determinava que se vagasse a presidência nos 2 primeiros anos, teria que haver uma nova eleição. O que é que faz Floriano? Não acata esse artigo da Constituição. Ele vai governar até o fim, né? Quando, na verdade, deveria se convocar uma nova eleição, mesmo que indireta, porque era isso que a Constituição determinava. É por isso que setores das Forças Armadas e muitos políticos vão se colocar contra Floriano, porque ele não estava cumprindo a Constituição, né? Ele tinha que convocar uma nova eleição. É por isso que vai haver lá a revolta da Armada, né? Tá certo? Custódio de Melo vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, do navio, ele vai ainda atirar, vai acertar lá a Igreja da Candelária, né? Mas ele vai se revoltar, parte da Marinha, parte do Exército e dos políticos. O que é que vai fazer Floriano Peixoto? Ele vai determinar estado de sítio, portanto, as liberdades estavam restritas com essas definições, e vai perseguir todos aqueles que estavam contra o seu governo. Vai prender, vai exilar, né? Inclusive generais serão presos, e ele vai ser considerado o marechal de ferro, né? Porque ele vai agir com muita força. Interessante que ele não assinava como presidente, ele colocava vice-presidente em exercício. Por isso que ele vai ser considerado por muitos como consolidador da República, né? Porque ele vai
governar até o fim do primeiro mandato presidencial, evidentemente com a mão de ferro, né? Era também um homem muito frio, mas muito rigoroso, né? E quando termina, ele era um homem muito simples, né? Era um homem considerado incorruptível, né? E logo depois ele vai adoecer também e vai morrer logo depois que termina a sua presidência. Muito bem. Em 1894, aí sim, começaria a haver eleição direta para presidente da República. Esse período aí, de 1889 a 1894, muitos chamam esse período de a República da Espada, né? Você vai ter Deodoro, governo provisório, depois governo constitucional, governar poucos meses e vai renunciar, e o Floriano. Então, serão militares que irão governar nessa fase chamada a República da Espada. Em 1894, portanto, eleição direta. O povo agora iria escolher, pela primeira vez na história, o seu presidente da República. E quem foi o primeiro presidente? Prudente de Moraes, paulista, que era uma liderança importante daquele período, inclusive disputou com Deodoro na eleição indireta do Congresso Nacional. Prudente de Moraes vai tentar organizar a economia do país, estava muito desorganizada, no governo de Deodoro Rui Barbosa, né, que era o homem mais culto daquele período da história, um homem respeitado no Brasil e depois no mundo inteiro, mas ele vai ser o ministro da Fazenda e com o seu governo vai haver uma inflação muito alta, o país vai se endividar muito, né? E é tanto que Prudente Moraes vai ter como maior preocupação sanar a situação financeira do país. Muito bem. Então, Prudente governa de 1894 a 1898. Depois dele, 1898, vai ser eleito outro paulista, que era Campos Sales. Por que tanto paulista? Porque São Paulo tinha a principal economia do país. São Paulo produzia café, né? Nessa época, 60% da produção mundial de café do mundo era do Brasil. Era o que fazia com que o país tivesse alguma arrecadação. A economia brasileira dependia, sobretudo, do café. Então, os políticos paulistas tinham muito peso, né, nesse período da história. Campos Sales, ele vai organizar, também vai tentar organizar a economia nacional, né? Ele vai pedir empréstimos para pagar outros empréstimos anteriores, com prazos mais longos, chamado fund loan, e ele vai começar uma política que vai praticamente dominar toda a República Velha, até 1930. Ele vai se articular com os governadores. Como? Ele fazia um pacto, os governadores apoiavam o presidente, em contrapartida, o presidente não se metia na política dos estados. Cada governador dominaria a política do seu estado. Isso é o que se chamou de política dos governadores. Isso foi estabelecido por Campos Sales, nesse período da história. Muito bem. Mas é interessante lembrar que, nesse período, o estado mais populoso do Brasil era Minas Gerais. São Paulo era o mais rico, o segundo mais populoso. Mas Minas Gerais tinha muito peso, né? Minas Gerais se destacava muito na pecuária, na produção de gado, na produção leiteira, né? E logo depois de Campos Sales, né, vai terminar o governo em 1902, vai assumir outro paulista, o terceiro paulista seguido, Rodrigues Alves, né? Que foi um presidente que também procurou modernizar o Brasil. Ele trabalhou muito para o embelezamento, né, do Rio de Janeiro, que era a capital do país. Então, aquelas favelas ali no centro da cidade, ele vai simplesmente retirar. Vai acontecer o que se chama de higienização, né? Tirar os pobres ali das áreas mais nobres. E aí começa, justamente nesse período, a aparecer as favelas nos morros do Rio de Janeiro. Durante o governo Rodrigues Alves, nós vamos ter a incorporação do Acre ao Brasil, né? Vai ser o 21º estado brasileiro, um trabalho muito bem feito pela diplomacia do Barão do Rio Branco, né? Que vai ser aí ministro das Relações Exteriores durante muitos anos no Brasil. Vários governos, ele vai ser o ministro das Relações Exteriores, um homem muito culto, muito preparado, muito equilibrado, respeitado não só no Brasil,
mas também em vários países do mundo, né? Vai ser um grande diplomata, ele é a grande referência da diplomacia no Brasil. É bom lembrar que em 1904, também no governo Rodrigues Alves, ele vai escolher uma pessoa muito preparada, que tinha estudado no exterior, muito respeitado também em vários países do mundo, para comandar a saúde pública, né? Que foi justamente Oswaldo Cruz. Em 1904, Oswaldo Cruz fez um trabalho muito grande ali, sobretudo do Rio de Janeiro, mas também em outros locais do Brasil, para erradicar a febre amarela e a varíola, né? É tanto que ele vai fazer uma grande campanha de vacinação no Rio de Janeiro, né? Se colocava o vírus nas pessoas para ficar imune à doença da varíola. Então, muita gente não aceitava isso. Houve uma grande campanha contra Oswaldo Cruz e contra Rodrigues Alves, porque as pessoas não aceitavam que servidores do governo entrassem nas suas casas para fazer a vacinação, né? E houve a chamada revolta da vacina, quebra-quebra, inclusive intelectuais políticos trabalharam contra a vacina, que é um absurdo, né? Mas, enfim, isso acabou gerando um grande problema político para Rodrigues Alves. Depois de Rodrigues Alves, vai começar mesmo, para valer, a chamada política café com leite. Como os dois estados mais fortes eram Minas Gerais e São Paulo, eles faziam, as lideranças desses dois estados se uniam, faziam um acordo político e, num determinado momento, o presidente seria de Minas, no outro momento seria de São Paulo. É a chamada política café com leite, que começa a partir daí, né? Em 1906, quando termina o governo do Rodrigues Alves, vai ser escolhido um político de Minas, Afonso Pena, para ser o presidente do país. É bom lembrar que esses presidentes, no início da nossa República, o grande objetivo deles era manter bem a economia do café. Então, o próprio Estado, o próprio governo federal comprava, né, as sacas de café para que houvesse uma estabilização dos preços. Então, a economia, o orçamento do país era muito voltado para os interesses dos cafeicultores, que estavam principalmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e Minas Gerais, sobretudo naquele momento em São Paulo. Então, havia todo esse acordo e todo presidente da República elegia o sucessor. Ninguém da oposição era eleito. Por quê? Porque os dois estados combinavam entre si, mais fortes, Minas e São Paulo, combinavam com os demais governadores e faziam ali um acordo, né, político para todo mundo apoiar aquele candidato a presidente, ou um mineiro ou um paulista, né? Então, praticamente não havia disputa para valer nas eleições para presidente. E é bom lembrar que, nesse período da história brasileira, o voto não era secreto, né? Existia o chamado voto a bico de pena. Como é que era isso? O eleitor chegava lá no local de votação e ele recebia duas cédulas. Ele colocava uma cédula dentro da urna e a outra ficava para ele. Era uma espécie de comprovante da votação. Ora, o que é que acontecia? Os chefes políticos, sobretudo fazendeiros, né, os coronéis, eles obrigavam o eleitor a mostrar essa segunda via, para saber quem era que o eleitor tinha votado, para manter o controle político e eleitoral da sua região, né? Então, o voto não era secreto, entendeu? Né? O voto era em aberto. As pessoas podiam condição de saber quem aquele eleitor tinha votado. E naquela época existiam os chamados currais eleitorais, né? Os coronéis, os fazendeiros levavam as pessoas a determinado local, davam ali um almoço, uma merenda, e em seguida acompanhavam o eleitor até o local da urna, né? E depois olhavam a segunda via para saber se ele tinha ou não votado no seu candidato. Era o chamado voto de cabresto. Em alguns locais do Brasil ainda existe. Então, isso, de certa forma, prejudicava muito o processo de democracia no Brasil.
Outro fato importante é que naquela época não existia justiça eleitoral. Depois de uma eleição, havia os eleitos, mas os eleitos só poderiam ser oficializados se houvesse uma confirmação de uma comissão de verificação de poderes. Então, havia uma eleição para deputado federal. Se escolhia lá na Câmara Federal uma comissão de deputados que iria aceitar ou não aquele resultado, né? E o definir se houve irregularidade, se não houve. Ora, a decisão era política. Essa comissão era chamada comissão de degola. Então, muitos representantes que eram eleitos, a comissão não aceitava, dizendo que tinha havido irregularidade, e tinha que se aceitar a decisão dessa comissão. Então, a democracia era burlada, né? O voto não era sério, né? Havia muita fraude eleitoral na chamada República Velha. Muito bem. Nós tivemos aí uma série de governos, ou era paulista ou era mineiro. A exceção vai ser em 1919. O que é que aconteceu? Em 1918, foi eleito de novo presidente. Não havia reeleição. Você não podia ser eleito presidente logo depois do seu primeiro mandato, né? Mas lá na frente, depois de muitos anos, podia se candidatar de novo. Então, foi candidato de novo Rodrigues Alves, que tinha sido presidente do Brasil, né? Lembra? Entre 2002 e 2000, entre 1902 a 1906. Naquela época, a eleição acontecia no dia 1º de março e a posse era no dia 15 de novembro, que era o dia da proclamação da República. Era assim na República Velha. Então, em 1º de março de 1918, foi eleito Rodrigues Alves, que tinha sido presidente já, né? Paulista. O que é que vai acontecer? Entre 1914 e 1918, vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. E vai morrer em torno de 10 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, vai acontecer também em várias partes do mundo, né, um problema seríssimo, a chamada gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Então, se morria muito mais de gripe do que da guerra, né? E a gripe espanhola, que vai ter esse nome, porque aqui no Brasil, depois que chegou um navio espanhol, é que começa a gripe. Então, se origina ali. Alguns também afirmam que a Espanha era um país neutro na guerra e era quem noticiava muito as notícias dessa gripe. Então, essas duas razões levaram a se chamar aquela gripe de gripe espanhola. Pois bem, a gripe espanhola, que matou muita gente no Brasil, que matou parte considerável da nossa população, muito mais gente do que agora, com esse problema que nós estamos vivendo da Covid-19. Então, a gripe espanhola matou o presidente Rodrigues Alves. Ele foi eleito, mas não assumiu. Quem assumiu foi o seu vice, Delfim Moreira, que era um mineiro. Lembra? O acordo era sempre Minas e São Paulo. Quando o presidente era de Minas, o vice era de São Paulo, e vice-versa. Delfim Moreira vai governar um ano, porque vocês lembram que a Constituição de 1891 determinava que nos 2 primeiros anos, se vagasse a presidência, tinha que haver nova eleição. E houve nova eleição em 1919. E aí o que é que vai ocorrer? São Paulo e Minas não vão chegar a um acordo. Cada um queria o presidente. Aí eles chegaram ao seguinte acordo: tá bom, a gente não nem vai ser mineiro nem paulista, vamos apoiar um paraibano, que vinha se destacando muito, que era o Epitácio Pessoa, mas com o acordo, com o aval de São Paulo e de Minas Gerais. Naquela época, um líder que sempre se opunha às oligarquias que indicavam esses candidatos a presidente era Rui Barbosa. Rui Barbosa foi candidato em 1910 contra Hermes da Fonseca, que era um gaúcho, e também tinha apoio de Minas e parte de São Paulo. Rui Barbosa fez uma grande campanha, né, pelo voto secreto, fez uma grande campanha para acabar com a corrupção eleitoral, a campanha civilista, e perdeu em 1910. Era difícil enfrentar São Paulo e Minas e as oligarquias estaduais. E em 1919 ele também vai ser candidato contra Epitácio Pessoa e vai perder novamente. Muito bem.
Depois de Epitácio Pessoa, que vai governar até 1922, nós vamos ter o governo de Arthur Bernardes, que era um mineiro, né? Como sempre. Ou era mineiro ou era paulista. Muito bem, o Arthur Bernardes era um representante das oligarquias, né, sobretudo dos fazendeiros de café, e ele vai sofrer muito no seu governo oposição, principalmente dos militares. Ele vai ter dificuldade de relacionamento, porque ele vai enfrentar, né, esses movimentos militares. Vocês lembram que em 1922 houve aquele movimento no Rio de Janeiro dos 18 do Forte, né? Tenentes, capitães, oficiais jovens vão se rebelar contra o governo, ainda já no final do governo Epitácio Pessoa, mas que eles vão continuar com esse movimento do governo de Arthur Bernardes. Tanto que desses oficiais, chamados 18 do Forte, eles vão ser mortos, né, pelas tropas do governo federal. Só 2 vão escapar, né? Eduardo Gomes e Siqueira Campos, né? Muito bem. Esses tenentes, eles defendiam mudanças políticas, contra a corrupção, contra o governo das oligarquias, moralização, não é? E eles também defendiam que o Brasil deveria trabalhar mais a educação, o Brasil tinha que se modernizar. Então, os tenentes, eles protestaram contra a forma de fazer política na República Velha. Em 1924 vai acontecer um movimento forte também em São Paulo, a chamada Revolução Liberal, liderada também por 2 militares, Isidoro Lopes e por Miguel Costa, e também vão ser muito perseguidos, alguns vão ser presos, muitos vão ser exilados, e eles vão, a partir daí, tomar a seguinte decisão. Então, vamos fazer uma campanha no Brasil inteiro, mostrando as irregularidades, as falcatruas, a corrupção eleitoral do país, uma grande campanha de movimento. E eles vão criar aí a chamada Coluna Prestes. Na verdade, eram muitos tenentes, líderes dessa coluna, desse movimento. A cavalo, eles saíram aí durante 25 mil quilômetros do Brasil, né, mais ou menos ali de Mato Grosso até o Maranhão, passaram por todos os estados nordestinos, inclusive pelo Ceará, fazendo essa campanha, lutando para conscientizar a população, que, na verdade, eles conscientizaram muito pouco e eles acabaram também cometendo os erros semelhantes ao que se cometia na época no governo federal, né? Eles usavam armas, violência, às vezes tinham que encampar ali animais para o seu abastecimento, para o seu transporte de fazendas, né? Então, eles expropriavam esses bens, então isso acabou também gerando problemas. Mas eles fizeram um trabalho importante, chamado a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, por Miguel Costa, sobretudo esses 2 líderes, mas também muitos outros, né? Juarez Távora, por exemplo, foi um líder muito importante dos tenentes nesse período. Eles vão ser perseguidos pelo governo federal e vão se exilar, né, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, já que vão ser perseguidos. Muito bem. Arthur Bernardes vai terminar o seu governo, muito impopular, né? E ele vai governar 4 anos em estado de sítio, de forma muito truculenta, né? E ele vai, de qualquer maneira, eleger o sucessor, que era um paulista, né? O Washington Luiz vai ser eleito em 1926, né? O Washington Luiz era um homem muito preparado, um homem muito culto, um homem muito ativo, um homem que queria abrir o país para o comércio, né? Ele trabalhou muito a ideia de fazer estradas, né? Ele dizia: governar é construir estradas, né? Mas ele era um homem conservador, ele era um homem que foi eleito pelas oligarquias, né? Então, até ele não se preocupava muito com a desigualdade, com os programas sociais, né? Tanto que vai se dizer que ele teria dito uma vez que a questão social é questão de polícia. Na verdade, ele não disse exatamente isso, mas era o pensamento dele, né? E se trabalhou muito essa ideia de que ele era insensível às questões sociais, a políticas sociais e econômicas, para a pobreza, para os mais pobres do Brasil. É bom lembrar que, quando foi proclamada a República, o Brasil tinha 85% de sua população adulta
analfabeta. Né? O Brasil era um país rural. Né? O Brasil só foi se tornar um país urbano em 1970. Até o censo de 1960, o Brasil era rural. Né? Então, nesse período, era 80% da população vivia no campo. Muito bem. Quando Washington Luiz se elege, ele vai montar um grande ministério, inclusive vai chamar para ser o seu ministro da Fazenda, um político que estava se destacando muito no Rio Grande do Sul. Quem era ele? Getúlio Vargas, né? Oligárquico, né? Acostumado naquela política ali do Sul, né? De oligarquias, de estancieiros, de fazendeiros, que dominavam também a política. Muito bem. Então, o que é que vai acontecer? Em 1928, Getúlio Vargas deixa de ser ministro da Fazenda, era o ministério mais importante já naquele período, para se tornar o governador do Rio Grande do Sul. Bom, o fato é que o Washington Luiz, pela lógica, deveria indicar como sucessor alguém de Minas Gerais. Né? Era assim que funcionava. Uma vez São Paulo, uma vez Minas Gerais. Ora, o Washington Luiz era paulista. Mas ele se sentiu tão poderoso, ele era muito vaidoso, né? Era um homem de um ego muito forte, né? Ele se achava muito poderoso. O seu governo, ele achava que estava tão bem, e realmente ele fez muitas obras, muitas ações. Ele achava que podia escolher um paulista para ser candidato a presidente. Isso vai trazer uma revolta muito grande de Minas Gerais. O governador de Minas Gerais daquele período, Antônio Carlos, queria ser o candidato a presidente. E o Washington Luiz não aceitou. Queria indicar o Júlio, que era também paulista. Aí o que é que acontece? Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, se une com o Antônio Carlos, governador de Minas Gerais, e começam a articular uma outra candidatura. Procuraram vários estados, mas naquela época todos os estados queriam estar do lado do presidente, do lado de Washington Luiz. Conseguiu o apoio da Paraíba, escolhendo o governador da Paraíba, que era João Pessoa, para ser o vice. Vice de quem? De Getúlio Vargas. Então, Antônio Carlos, de Minas, abriu mão de ser o candidato a presidente, vai apoiar Getúlio Vargas, e o vice vai ser João Pessoa, da Paraíba. Só 3 estados lançaram essa candidatura. Todos os demais apoiaram Júlio Prestes. Claro que havia dissidências nos estados, mas os governadores apoiaram, seguiram a decisão de Washington Luiz. Então vai ser uma grande disputa, né? A chapa de Getúlio Vargas vai ser denominada Aliança Liberal. E o que é que a chapa de Getúlio Vargas defendia? Defendia o voto secreto, que teria que ter justiça eleitoral, que teria que haver mais direitos trabalhistas, que o Brasil tinha que se industrializar, o Brasil tinha que deixar de ser uma grande fazenda, sobretudo de café, o país não podia apenas servir aos interesses dos fazendeiros de café, das oligarquias dos estados. Então, isso acabou recebendo um apoio muito forte, esse discurso, dos militares, né, dos tenentes. Recebeu um apoio muito forte da classe média, dos profissionais liberais, setores de população urbana. Se é verdade que o Brasil tinha, sobretudo, a população rural, mas já havia também alguma população urbana que tivesse peso político. O que é que vai acontecer? Júlio Prestes vai vencer as eleições de 1930, com muita fraude, como sempre acontecia, fraudes eleitorais. Né? A suspeita que também nos estados onde os governadores eram da Aliança Liberal, no caso Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba, houve também fraude. A fraude era de todo mundo naquele período. Né? Há suspeitas de que Getúlio tenha ganhado as eleições no voto, mas como havia a Comissão de Verificação de Poderes, que era quem determinava se o voto estava válido ou não, né? Acabou que o candidato do presidente, o Washington Luiz, foi eleito, Júlio Prestes. Muito bem. Como Getúlio Vargas tinha recebido muito apoio dos militares, aqueles tenentes que tinham liderado aquelas revoltas, aqueles protestos, ele acabou, não é, sendo convencido por essas lideranças de que não era para se aceitar aquele resultado eleitoral, que tinha tido fraude e
e que, portanto, tinha que haver uma insurreição contra o Washington Luiz. Getúlio foi muito resistente no começo, mas acaba que, como tinha apoio dos militares, sobretudo dos tenentes, se fez um movimento, né, a partir do Rio Grande do Sul, a partir de Minas. Aqui no Nordeste houve uma liderança muito forte que liderou esse movimento contra o Washington Luiz, que foi Juarez Távora, né, que é cearense. Então, houve esse movimento, insurreição militar, se armaram, sobretudo lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, e esses militares vieram de trem, né, vieram se transportando para São Paulo, né, e tudo se programou para haver uma grande batalha na fronteira entre Paraná e São Paulo, na cidade de Itararé, né? E nessas tropas, lá vindo de trem do Sul, estava lá fardado de militar Getúlio Vargas, que foi à frente liderando essas tropas. O fato é que essa batalha não ocorreu, né? Aqueles que defendiam o governo, muitos deles aderiram a esse movimento. É por isso que se diz que a Batalha de Itararé ia ser a maior batalha da América do Sul da história, não ocorreu. O jornalista Aparício Morelli, ele era muito jocoso, muito engraçado, ele fazia muita piada naquela época, e ele se chamava o Barão de Itararé, né? O local onde a batalha ia ser a maior batalha do Brasil, que nunca ocorreu, na verdade, da América do Sul. Muito bem, então eles vão vir para São Paulo. Quando chegam em São Paulo, vão mandar lá a mensagem para o Washington Luiz, que ele tinha que renunciar, senão ele ia ser deposto. Ele resiste, não aceita, mas os seus próprios assessores militares acabaram aderindo também a essa ressurreição, dizem eles, para evitar uma guerra civil. O fato é que Getúlio Vargas vai se impor por esse movimento, que se chamou a Revolução de 30, para chegar à presidência da República. Vamos parar por aqui. A gente chega aqui até 1930. A partir da próxima aula, a gente vai ver a ditadura Vargas, que vai de 30 a 45, depois a gente vai ver a redemocratização do Brasil, e vamos ver também o governo democrático de Vargas até o regime militar no nosso país, ok? Prazer estar com vocês, fiquem em casa, um grande abraço.